Eu achei que eu sabia como fazer esse efeito, mas eu achei errado. Eu achei esse vídeo no Instagram do Dopemotion e ele até falava que se eu deixasse um comentário, ele ia me mostrar como fazer isso. Mas eu resolvi tentar por conta. A primeira reação que eu tive quando eu vi o efeito foi achar que foi feito com algum tipo de Mesh Warp. Então eu fui lá no After e tentei fazer isso. Então eu vim aqui, apliquei um Mesh Warp. Mesh Warp é um efeito bem antigo, no qual você pode distorcer uma camada baseado nesse grid que ele gera. E você pode escolher quantas colunas você quer e quantas linhas. Então eu vim aqui, apliquei o efeito, e quando você adiciona um keyframe no Mesh Distortion Mesh, aliás, você pode animar essa distorção. Então, tentei fazer uma distorção parecida com a que eu via no vídeo e percebi que seria muito difícil. Mesmo você manipulando aqui, é muito difícil de manipular o efeito e de ter controle sobre ele. E olha só, ele dobra o layer de uma maneira que não é exatamente o que eu gostaria. Então, por mais que eu tenha tentado, não funcionou. Vou até terminar aqui para a gente dar uma olhada em como vai ficar isso. Mas o fato é que eu tenho pouco controle e é muito difícil chegar no resultado que eu quero. No final das contas ficou só uma escala, eu teria que fazer vários keyframes. Isso não funcionou. Tinha postado no meu Instagram justamente perguntando para as pessoas o que eles achavam que era. E daí teve uma das pessoas que respondeu que ele deu uma dica. Ele falou assim, olha, eu acho que foi feito com gradiente e o Time Displacement. Time Displacement é um efeito que é muito poderoso. E eu já mexi um pouco com ele. Quando ele falou isso, ele me abriu a mente. Eu resolvi tentar. E depois eu descobri que foi exatamente o que o autor daquela animação e do tutorial havia usado. Mas antes de eu descobrir isso, eu experimentei por conta e consegui chegar em um resultado bem próximo, que é o que eu vou te mostrar agora. O passo é o seguinte. Primeira coisa, vamos criar uma comp que vai servir para ser o nosso gradiente. Mesmo tamanho da comp da animação que você quer. Aqui eu estou usando Full HD. E para criar esse gradiente, você pode criar como você quiser. Pode ser um sólido com ramp ou pode ser qualquer outra coisa. Eu vou usar um shape layer porque ultimamente eu tenho usado bastante shape layer para esse tipo de coisa. Eu venho aqui na comp e aqui no quadradinho eu clico 2 vezes nele, porque daí ele já vai criar retângulo com a dimensão exata da minha comp. Se você for ver, ela ficou aqui de fato 1920 por 1080. Eu não vou precisar do stroke. Se vocês forem reparar, tem um strokezinho branco ali, eu não quero ele. E aqui já está no modo gradiente, mas caso não estivesse, basta você clicar com Alt e clique em cima aqui do preenchimento que ele vai ciclar entre os diferentes tipos. Geralmente a gente usa a cor sólida, né? Mas se você apertar com Alt uma vez, ele já vai para o gradiente. E daí você vai posicionar eles da maneira que você quiser. Se quisesse mudar a cor, clicava aqui e selecionava a cor que fosse necessário. Pronto, é o que eu preciso. E aqui do outro lado, eu vou fazer uma animação base, que é o que eu preciso também para fazer o efeito. Primeiro elemento que eu vou animar essa palavra 2 vezes. Mas a primeira vez vai ser ela onde ela está escalonando, só no eixo Y até 0. E a outra palavra eu vou fazer o contrário, só que aqui eu vou mudar o anchor point dela. Apertando Y, eu seleciono essa ferramenta de anchor point, arrasto o anchor point lá para cima dela, e daí eu vou fazer a mesma animação, só que daí começando na escala 0, indo até o valor que estava antes, que é esse valor aqui, ó, 286 e pouquinho, porque eu já tinha dado uma escalonada na camada para ela ficar bem do tamanho do eixo X, ele pode ficar no mesmo valor. Então, meu Deus, que loucura. Ah, sim. Eu animei os dois juntos, mas daí agora estou devolvendo o valor. Então, eu já tenho aqui a animação que eu preciso. Agora tem mais um detalhe que é o seguinte. Vou dar um pequeno delay. Então, selecionando o layer e apertando Alt, Page Down, você consegue manipular o layer para que ele vá um pouco para frente, um pouco para trás. Então, a minha animação base é essa daqui. Eu vou mudar a cor desse segundo layer para ficar mais fácil de perceber o que está acontecendo. Agora, eu vou adicionar essa comp aqui, dentro de uma outra comp, só clicando e arrastando nela. E vou arrastar o gradiente para dentro dessa comp também, deixar ele desabilitado.
E aqui nesse layer da animação, eu vou aplicar o Time Displacement. E no Time Displacement, ó, já aconteceu alguma loucura aqui, porque ele está usando ele mesmo para aplicar o efeito. Eu vou vir aqui e pedir para ele usar o gradiente. Olha só o que está acontecendo. Meio que já está funcionando, só que ele ficou meio malucão, meio fora de tempo. Aqui no Time Displacement tem algumas propriedades que eu vou modificar elas. Primeira coisa é o máximo de tempo distorcido. Eu vou colocar um valor bem baixo para ver o que acontece. Quanto menor esse valor, é como se ele utilizasse uma fração menor do tempo para fazer a animação. Pelo que eu percebi lá, ele usou um valor perto de 0,5, talvez um 0,3, algo nesse sentido. E vocês também perceberam que está como se fosse baixa resolução. Isso tem a ver com a resolução em FPS, ou seja, quantos frames por segundo você quer que eu use de base para distorcer e gerar o efeito. Aqui ele está usando 60 frames por segundo. Se eu usasse uma quantidade menor, o efeito ficaria ainda mais tosquinho, assim, mais fácil de perceber. Se você perceber o que está acontecendo de fato aqui é o seguinte: o efeito está pegando essa fatia aqui, ó, e está colocando uma fração de milésimos de segundo atrás no tempo. Ele pegou essa fatia aqui e deu um shiftzinho assim, ó, colocou um pouquinho para frente no tempo. Se você pegasse vários layers e mascarasse eles e fosse deslizando eles em subframes, iam causar o mesmo efeito. Então, quando você mexe na resolução de tempo aqui, é como se você aumentasse essa quantidade de fatias. Só que tem que tomar um pouco de cuidado, porque se você colocar fatia demais, vai começar a ficar pesado. Não é um efeito que eu posso dizer que é leve. Vou colocar 400 aqui e minha máquina já vai começar a penar um pouco. Mas o efeito já começa a ficar mais parecido com a referência, né? É isso aqui o que a gente tem. Claro, como ela está fatiando no tempo, para trás e para frente, a animação está começando no meio. Eu vou pegar isso aqui, ó, e vou colocar mais para frente, assim, uns 15 frames. E vou aproveitar e fazer a animação de saída. Será que eu consigo? Eu vou só fazer uma gambiarra aqui, que é a seguinte. Vou duplicar essas duas camadas e vou trazer elas aqui para frente. E daí eu vou ter a mesma animação que eu tinha antes, só que com as cores trocadas. Então esse aqui vai ser o amarelo. Não sei se vocês entenderam o que eu estou fazendo, mas é coisa de preguiçoso, não quis refazer toda a animação do zero. Então agora eu tenho 2 ciclos. Ela vai uma vez, depois ela vai outra vez. Ok, e o resultado que eu tenho aqui é isso daqui. Só que ainda está diferente, tá? Se vocês pegarem e compararem o vídeo, vocês vão ver que parece que o efeito dele está mais legal. E por que está mais legal? Porque parece que ele distorce de maneira curva. Quando eu tentei fazer isso por conta, eu fiz com uma técnica, mas depois eu descobri que ele fez com outra. Primeiro eu vou mostrar a técnica dele porque é a mais fácil. E depois eu vou mostrar a minha porque eu achei a mais legal, porque tu tem um controle diferente. A técnica dele é muito simples. Tu vem aqui e aplica um Easy na animação. Isso automaticamente vai dar aquele resultado que a gente quer. Aqui eu vou apertar um F9, só para vocês terem uma noção. Tá vendo como já está distorcendo de maneira diferente? Tá acontecendo uma curvinha, né? E daí, quanto mais forte for essas curvas, né? Clicando aqui no gráfico de velocidade, mudando para gráfico de velocidade, né? Eu estou no gráfico de valor, vou mudar para o gráfico de velocidade. Eu posso clicar aqui para conseguir ver tudo. E eu posso modificar essa curva para que ela fique mais alongada, um movimento mais... vai deslizar mais, digamos. Poderia fazer a mesma coisa também usando os valores. Talvez fosse até melhor, ó. Eu não consegui fazer ele sincronizado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, apertar F9 de novo. Daí eu vou clicar com o botão direito aqui. E velocidade do keyframe, eu vou colocar a influência aqui para uns 75%. E daí eu vou ter perfeitamente o movimento que eu quero. Vocês estão vendo? Dessa maneira a dinâmica já mudou bastante aqui também, ó. Agora a curva está bem forçada. E essa é uma maneira de você fazer isso. E de você deixar o efeito mais fraco ou mais forte. Agora, deixa eu aumentar a resolução aqui, sofrer um pouco mais com o render. Eu vou te mostrar uma maneira bem interessante de você fazer esse efeito, ter o controle sobre essa curva, que é a seguinte.
Vou clicar aqui nesse azul, no nome azul da comp e vou pedir para ele colocar uma nova visualização, porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no gradiente e vou aplicar um curves nele. Certo? Lá na minha animação eu vou tirar de vez aqueles keyframes. Os keyframes não, vou tirar as curvas, tá? Vou deixar elas lineares mesmo. Apertando com Ctrl, clique em cima e ele volta para linear. E agora, vou colocar no meio da animação para a gente ter uma referência do que está acontecendo. E vou vir aqui no gradiente e vou travar ele aqui do lado direito. Melhor, vou vir aqui e travar o efeito, porque eu quero só mexer no efeito. E daí, olha só que legal isso aqui. Quando eu mexo curva, eu acabo manipulando como o movimento está acontecendo. E isso é muito legal. Claro, está acontecendo isso porque eu estou mudando a dinâmica do contraste do gradiente. Estou puxando o contraste do gradiente mais para um lado ou para o outro. É como se eu estivesse manipulando o gradiente. Poderia fazer isso mudando as cores do gradiente, adicionando mais preto antes, enfim. Mas eu acho que na curva aqui você vai ter mais controle. Então, se eu quiser fazer um movimento bem puxado, como aquele que a gente tinha antes, daria para fazer dessa maneira. Ou dá para fazer um movimento diferente, ou fazer uma curva com um desenho diferente. Dá para fazer muita coisa, inclusive fazer com que gere uma onda, enfim. Isso é muito legal. Tá vendo como ficou diferente? Não ficou tão legal, mas é interessante. Só de mexer no contraste você consegue diferentes resultados, sem precisar mexer em keyframes. Então é isso. Pelo que eu senti, eu precisaria ter uns 1200 aqui de resolução de tempo para ter um resultado um pouquinho melhor. E daí, claro, né? Ali no vídeo que ele postou, ele colocou algumas texturas, alguns gradientes para deixar a textura do vídeo mais interessante. Mas aqui eu foquei neste. Tem alguma coisa errada ainda, tá? O que tá errado? Tá errado isso daqui, ó. Aqui tá em 8 por canal, eu vou colocar 16. E é por isso que eu tava chegando em um limite que a qualidade não ficava melhor. Porque a 8 bits chega em um momento que ele não consegue mais ter informação de cor e daí para ele tanto faz. A distorção não funciona mais. Mas como eu mudei para 16 bits por canal, agora não só ele tem muito mais resolução, como ele quase travou, porque a quantidade que eu coloquei aqui é muito grande e para ele acabou sendo muita coisa para ele processar. Mas se você trabalhar com 16, já achei que ficou bem melhor. E agora, quanto maior esse valor ali, mais pesado vai ficar. Ficou parecido, né? O que vocês acharam? O Time Displacement é uma ferramenta muito poderosa e vale muito a pena você experimentar ela e tentar fazer outras coisas também. Se você já conhecia essa ferramenta, deixa um comentário para eu saber como que você usa ela. No meu Instagram, eu costumo fazer muitas experiências nesse sentido também. Então, se você curtiu esse vídeo, me segue aqui no canal e dá uma passadinha no Instagram também, que vai ser muito bom te ver por lá. Valeu!